Flamengo vence a partida contra um adversário que não perdia há 16 jogos. E até acabou quebrando aí a sequência de 16 jogos de invencibilidade do Inter. Tô muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que tava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida. Os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos fizeram um jogo impecável. Seguiram o plano de jogo de maneira perfeita e acho que fomos justos, não tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. O time do Felipe Luiz começou muito bem e no segundo tempo teve uma queda de produção, mas mesmo assim conseguiu sair com os 3 pontos, com destaques para o Wesley, para o Léo Ortiz, para o Gerson e também para o Michael. Falando sobre departamento médico, o Dr. Tanuri atualizou as situações do Arrascaeta, do Vinha, do Cebolinha e também do Pedro. Quando esses jogadores estarão aptos para voltarem a campo? E falando sobre economia, né, em relação a salários, a jogadores que estão nessa barca para poder ir embora, Davi Luiz e nem Gabigol permanecerão no time do Flamengo. Então o Flamengo, por mês, vai economizar mais de 3 milhões de reais por mês. É um valor que dá pra gente contratar em torno de 4 bons jogadores pra gente poder dividir e pagar um ótimo salário para cada um. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se vocês puderem, deixe o seu like, que só assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e leva para outros torcedores rubro-negros. É isso, e fique com as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E o Mengão jogou contra o Internacional candidato ao título do Brasileiro, agora já não é mais, só que o Flamengo enfrentou um time que não perdia há 16 jogos. São várias partidas de invencibilidade e o Flamengo conseguiu quebrar essa sequência positiva do Internacional com uma partida excelente no primeiro tempo e aquém no segundo tempo com um adendo para a arbitragem, tá? Mas vamos lá começar a falar sobre o início, né? Um início mágico do Flamengo, um início espetacular com a presença do maior destaque do Flamengo nesse ano, que é a torcida rubro-negra, né? Maracanã cheio, numa partida que já não valia mais nada, porque o Flamengo não luta mais pelo título do Campeonato Brasileiro, diferentemente do que fazia o Internacional, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu meter 3-0 no primeiro tempo com alguns destaques. Gerson, Wesley, Michael, os 3 mandaram muito bem, além também do Léo Ortiz, que é um zagueiro que tem uma qualidade de meio campo, né? O Flamengo abriu o placar com um cruzamento excelente do De La Cruz para uma cabeçada melhor ainda do Léo Ortiz, mesmo ele não sendo um jogador de muita estatura, conseguiu cabecear, encobriu o goleiro e mandou mais ou menos onde a coruja dorme. Depois o Michael fez o segundo e fez o terceiro gol. A gente estava achando o quê? Que chegaria no segundo tempo, né, já que virou 3, acabaria 6. Era pelo menos isso que eu estava ali em mente, né? Com isso que eu estava em mente, achando que o Flamengo iria golear o Internacional, assim como fez com o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, meteu 5, foi um chocolate. Os torcedores do Inter já estavam desesperados falando isso, né? É um chocolate hoje, não tem jeito. Só que o Flamengo no segundo tempo caiu de produção. Lógico, o Inter tem suas armas, é um excelente time, mas o Flamengo tomou um gol logo no começo do segundo tempo. E aí, galera, eu sei que vocês podem falar que eu tô errado, que é clubismo, mas, na minha opinião, aquele lance onde o Plata foi interceptado pelo juiz, né, o árbitro que volta e meia se posicionava muito mal dentro do gramado, até falei com meu filho, né, isso no primeiro tempo, antes de acontecer essa palhaçada aí, eu falei, cara, esse árbitro ele fica no meio dos jogadores, ele não consegue se posicionar numa distância onde ele não atrapalhe, e foi isso que aconteceu. O Plata acabou batendo no árbitro. O que teria que acontecer, na minha opinião? O lance parar, né, e o árbitro dar a bola ao Flamengo. Mas não, o árbitro deixou o lance correr e aí culminou num gol de muita reclamação. Não sei se o árbitro de vídeo poderia interceder nesse tipo de situação, porque para mim, aquele lance que o árbitro interceptou praticamente o Plata, para mim, aquilo ali era bola ao chão e um lance pro Flamengo, tá? Na minha opinião, não vi praticamente ninguém falar sobre isso, mas é o que eu enxerguei nessa partida. O Flamengo tomou o segundo gol, poderia ter tomado o empate, ainda bem que não tomou. O Flamengo conseguiu mais 3 pontos na tabela, se encontra agora na 3ª colocação. E como fez falta o Felipe Luiz nesse ano, né? Antes da chegada dele, o Flamengo tinha uma postura dentro de campo.
depois da chegada, é um time totalmente diferente. Não luta por mais nada no Campeonato Brasileiro, mas continua jogando, buscando os 3 pontos como se fosse uma final de campeonato. Então, a chavezinha que o Felipe Luiz virou dentro do elenco do Flamengo é uma chave assim que parecia que nenhum técnico mais conseguiria virar essa chave sem ser o Jorge Jesus. O Dorival também conseguiu fazer o Flamengo jogar, mas o Flamengo estava pecando muito na contratação dos técnicos. Com o Felipe Luiz, a gente enxerga um Flamengo diferente e um Flamengo que nos dá esperança para a temporada de 2025. É isso. Queria saber a opinião de vocês sobre essa partida. Por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Gostei do jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo caiu de produção, mas é aquilo, né? Bateu um time que não era batido há 16 partidas. E nação rubro-negra, falando sobre o mercado da bola, a gente sabe que nem o Gabigol e nem o Davi Luiz continuarão no time do Flamengo na temporada de 2025. E já se perguntou quanto que a gente vai economizar sem esses 2 jogadores por mês? Em torno de 3,1 milhões de reais, tá? Então, por ano, a gente economiza em torno de 37 milhões de reais sem esses 2 jogadores, e isso por causa do salário. Então, o Flamengo poderia muito bem pegar esses valores, né, 3 milhões por mês, dá para você contratar, pagar o salário de 4 excelentes jogadores no mínimo, né, 4 excelentes jogadores. E o Flamengo economizando esse dinheiro, a gente sabe que o Davi Luiz tem uma idade mais avançada, que o Gabigol não permanecerá no time do Flamengo. Mais uma partida ele jogou, né, dessa vez ele não foi titular, entrou durante o jogo, mas mais uma vez, infelizmente, não conseguiu assim ser tão efetivo quanto era alguns anos atrás. Então, o Gabigol indo embora, Davi Luiz indo embora, o Flamengo consegue abrir uma brecha na sua folha salarial para a contratação. Principalmente o que a gente precisa é um centroavante para ficar no lugar do Gabigol. A gente não pode ter só um, mesmo o Pedro estando apto, a gente não poderia ficar apenas com o Pedro de centroavante. A gente já viu que o Carlinhos, infelizmente, não deu certo. Eu torço por uma virada de jogo dele, uma virada de chave ali do jogador, porque ele melhore, mas pelo que a gente viu dentro de campo, a parte técnica deixa a desejar. Mas futebol sempre dá oportunidade para o jogador conseguir se recuperar, né, e dar a volta por cima, mas não parece o caso do Carlinhos. Sem o Gabigol, a gente fica com quem de centroavante? Vai subir alguém da base? A princípio não vai. Então, precisamos de um centroavante. E o Flamengo vai no mercado, independente do próximo presidente. O Flamengo vai ao mercado porque precisa dessa peça que é importantíssima em qualquer time, né? A gente sabe que o Plata pode ser aquele jogador improvisado, mas o Flamengo, pela grandeza que tem, nós precisamos ir ao mercado e fazer essa reposição na parte de centroavante do time rubro-negro. É isso, Flamengo economizando salário. Será que vocês teriam alguém para indicar como centroavante? Quem vocês gostariam de ver no ataque do Flamengo para poder disputar a posição com o Pedro nessa temporada de 2025? Por favor, coloque sua opinião aqui embaixo do vídeo. Agora apenas uma curtinha para falar sobre a parte médica, né? O Dr. Tanuri, ele atualizou a situação de jogadores que estão lesionados, né? Cebolinha, Pedro, Vinha e também o Arrascaeta. Desses jogadores, em janeiro, o Tanuri garantiu que o Arrascaeta estará apto e também o Everton Cebolinha. Já o Pedro, entre maio e junho, o Pedro estará apto. Então, é uma ótima notícia, né? A gente está precisando muito do Pedro, é um jogador indispensável e pode ver aí, estamos praticamente no final do Campeonato Brasileiro e o Pedro ainda estava disputando a artilharia do campeonato, nessas últimas rodadas que ultrapassaram o jogador do Flamengo. Então, é um jogador importantíssimo, a gente torce para que ele volte e volte da melhor maneira possível, né? Volte 100% para que não venha a ter ali um problema depois de lesão, de uma recuperação mal curada. Então a gente torce para que o Pedro volte da melhor forma possível e o Vinha é esse jogador que vai demorar ainda mais um tempo, né? A tendência é que ele volte entre julho e setembro do ano que vem. Então é isso sobre a parte médica, apenas uma curtinha. Estou muito feliz com a vitória do Flamengo na data de ontem. É isso, fiquem com Deus, tenham uma semana excelente, repleta de vitórias e se vocês quiserem deixar alguma sugestão, por favor, coloque aqui nos comentários. Um abraço, até a próxima e saudações.